Sabe aquele clube que no passado era gigantesco, ganhava simplesmente tudo e botava medo em todo mundo? Só que hoje em dia está em uma péssima fase? Pois é, o Victorando fez um vídeo aqui para falar sobre o gigante caído de cada país, para falar sobre esses clubes que antigamente eram leões e agora viraram gatinhos. Durante décadas, esses clubes conquistaram tudo que um time pode sonhar. Ligas, copas e até mesmo mundiais. Alguns viraram verdadeiros colossos, colocando o terror em uma geração de adversários Papo 10. e provocando a soberba nos seus próprios torcedores. São Paulo mesmo era foda, hein? Eles Mas o São Paulo hoje em dia ele não tá numa fase tão ruim, inclusive tá bem, né, com o Crespo. pareciam inabaláveis. Porém, todos eles passaram por algo que ninguém imaginava, a queda. Mas não uma queda comum. Esses times eram temidos e respeitados em todos os campeonatos que disputavam. Porém, hoje acumulam anos de seca e miséria de títulos. E hoje é isso que veremos, o gigante caído de cada país. Vixe. Essa introdução provavelmente te deixou meio oriçado, meio arrepiado, eu sei, né, rapaziada? Eu provoco isso nas pessoas, assim, às vezes Papo 10. as pessoas me veem e se arrepiam. Rapaziada, então o que acontece? Como eu já digo, essa introdução ficou braba e eu quero pedir pra você, meu parceiro, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Se você nunca me viu antes, é a primeira vez que você tá me vendo, se inscreve no canal que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Eu garanto aqui o selo, ó, selo de qualidade, ó. Eu garanto que você não vai se arrepender. Beleza? E agora você vai ver o gigante caído de cada país. Começamos com a Itália, onde o gigante caído, adormecido em um sono profundo, sem dúvidas, é o Milan. Um dos maiores clubes da E a Itália também. Europa e do planeta, mas que há anos está longe de ser o monstro que já foi um dia. Nas décadas de 80, 90 e no início dos anos 2000, esse time era um terror mundial e nacional, com figuras como Maldini, Van Basten, Seedorf, Kaká, Inzaghi e muitos outros monstros que vestiram essa camisa. O Milan se tornou um dos maiores campeões nacionais com 19 títulos, mas nos últimos 14 anos venceu apenas uma Série A, a de 2022, e acumula temporadas vergonhosas ficando na parte de baixo da tabela. Isso para um clube como o Milan é um vexame sem tamanho. Na Champions, a última final disputada foi há 20 anos atrás, em 2007, e a história do Milan recente é completamente manchada em relação ao que esse clube representa no futebol europeu, né, mano? Papo Caramba, 10. não consigo achar o escudo aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui representava medo. Você via isso aqui, Aqui, pô, ó. o cara que torcia pro outro time falava, meu Deus, é um Tô sem camisa de time hoje, rapaziada. Me desculpe se você não tiver visto o primeiro vídeo que eu saí nessa semana, né? Minha vida tá difícil. Milan. Ainda assim, o Milan é o segundo time com mais Champions conquistadas na história, com 7 títulos. Mas Pouquinha. o último título também foi em Ó 2007. o Cafu. O Cafu e o Ancelotti junto. A relação com o Brasil sempre esteve lá. Já se passaram quase 20 anos e não venceram mais. Realmente é um clube que dormiu no tempo, mano. É um gigante caído e adormecido. O mais preocupante é que nem sequer são considerados um candidato sério à briga pela Champions. Hoje em dia, Longe disso. ninguém fala, pô, o Milan vai... Ah, o Milan é favorito na Champions. Não, a gente não tem esperança do Milan ganhar a Champions nem ganhar o campeonato italiano tão cedo. É, o campeonato italiano é mais fácil, mas mesmo assim não é favorito, o que era uma coisa normal. Antigamente o Milan era favorito em qualquer competição. Essa 10. foi a queda do Milan. França. Atualmente o PSG se tornou o clube mais poderoso e sinônimo Sim. de força na França, mas anos atrás não havia dúvidas de que o Olympique de Marselha era muito maior do que o PSG. Marcaram época no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, vencendo várias ligas e uma Champions filho, eu não League, vou manjar de sendo o nada. primeiro time francês a conquistar uma Champions League, rapaziada. Então, durante muitos anos o Olympique zoava os adversários, tinha canções falando, pô, só a gente tem Champions, na França só a gente conquistou a Champions, e o Olympique de Marseille era um dos clubes mais respeitados lá da França. E vamos ser sinceros, isso aqui prova que a Liga Francesa nunca foi isso tudo, né? Nunca foi, mas a gente fala disso depois. Aí se eu falo que o Brasileirão é melhor que a Liga Francesa, tem gente que fala que eu sou doido, mas peraí. Porém, Quem fala nos que anos você é 90, doido é mais o doido Marselha ganhou a sua primeira Champions, vencendo simplesmente o Milan na final. E na década de 70, que foi um dos Beleza. anos de ouro aí do Olympique de Marselha, ele foi bicampeão francês e bicampeão
campeão da Copa da França. Mas hoje em dia tá meio difícil até de chegar a disputar uma Champions League, né, mano? Quanto mais ganhar, né? Então tá bem longe. Não vence a Ligue 1 desde 2010 e nos últimos 33 anos só ganharam uma Liga da França. E agora nem poder dizer que eles são os únicos franceses que ganharam Champions, eles podem mais porque o PSG ganhou nessa temporada. Outro gigante adormecido na França é o Saint-Étienne, que até 2022 era o maior campeão da França com 10 títulos, mas não vence desde 1981. Desde então sofreu 4 rebaixamentos. E o último foi em 2022. No mesmo ano que ele foi rebaixado, o PSG passou eles como o maior campeão nacional. A Argentina. Eu poderia sem medo falar do Boca Juniors, que com 6 títulos de Libertadores é o segundo maior campeão da história, mas vive uma seca de 18 anos sem ganhar Libertadores da América. A última vez que o Boca foi campeão da América foi em 2007 e ainda amarga 3 vice-campeonatos nos últimos anos, perdendo para o Corinthians, River e Fluminense. Porém, o Boca ainda tem muita representatividade nacional, né? Tá sempre chegando nos campeonatos. Em 2022 foi campeão aí da primeira divisão lá da Argentina, mas tem um gigante que caiu muito mais que o Boca na Argentina. Caiu no poço do esquecimento. E eu estou falando dele, Independiente. Independiente é simplesmente o maior campeão da história da Libertadores. Isso é assustador, né, mano? Que a gente vê esses times assim da Argentina, que tipo assim, pra vocês que veem o futebol há muito tempo, vocês ainda devem conhecer a história do Independiente, vocês acham o Independiente foda. Mas pra mim o Independiente é um time que só existe, tá entendendo? É um time que só existe e tem Libertadores pra caralho. Com 7 títulos. Porém, não conquista a América há 41 anos. Quando fala 41 anos, não tem como não lembrar do Edenilson, né? Edenilson! 41 anos! Mas falando do Independiente, o último título na Libertadores foi em 1984, quando venceu o Grêmio na final da Liberta. Rapaziada, eu vou trazer depois, eu posso abordar isso, mas curiosamente depois colocaram o VAR, não teve muito argentino mais ganhando a Libertadores. Não sei, né? Isso aí é um tema pra gente abordar depois. O Independiente também já foi o maior campeão argentino, mas não conquista um título nacional desde 2002 e ainda teve o primeiro rebaixamento da história em 2013. O último título razoavelmente relevante do Independiente foi em 2017, quando venceu o Flamengo lá na final da Copa Sul-Americana, mas de lá pra cá não ganhou mais nada de importante. Independiente, pai, nós temos 7 Libertadores. Gigante que morreu há anos. Agora vamos pra Alemanha. Na Alemanha, se a gente for falar gigante mesmo, lá só há um gigante. Os outros clubes são grandes, mas 2 grandes deixaram de ser o que era. O Borussia Dortmund, que não vence a Bundesliga há mais de 15 anos e não ganha a Champions desde 1997. Nossa. Borussia é o terceiro maior campeão da Alemanha com 8 títulos. O segundo tem 9 e o Bayern tá em primeiro com 33. É muito desequilibrado, né, meu parceiro? Pelo amor de Deus, mano. E o Hamburgo, que brilhou no fim dos anos 70 e início dos anos 80, com 3 Bundesligas e uma Champions, desde então não ganharam mais nada. E em 2018 foram rebaixados pela primeira vez. Ficaram 7 anos na segunda divisão, mas finalmente voltaram à Bundesliga em 2025. Agora vamos na Inglaterra. E lá não há dúvidas, o gigante adormecido é o Manchester United. Não poderia ser outro, né? Em 2013, o Manchester venceu seu 20º campeonato inglês e era disparado o maior vencedor do país. Ninguém se igualava ao Manchester United, o Manchester United dominava tudo. O Manchester United era imbatível na Inglaterra, os outros times tinham que correr pra tentar chegar perto deles, né? Quem chegava ali, pô, tradição também é o Liverpool, mas o Manchester United durante um período dominou muito lá na Inglaterra. Mano. Mas desde 2013, nunca mais o United foi o mesmo. Em 2025, o Liverpool empatou com 20 títulos. E o United, que já foi muito temido na Europa com 3 Champions, não conquista uma desde 2008. E hoje não briga nem na Premier League, quanto mais na Europa, né? No cenário da Champions. Joga, né? Pelo menos ainda joga Champions. Manchester United totalmente esquecido. Terminou em 15º lugar na Premier League da última temporada e a última vez que passou das quartas de final foi em 2011. Imagina um clube do tamanho do Manchester United não passar das quartas de final, meu parceiro. É muita vergonha, mano. E atualmente é conhecido como cemitério de jogadores. Todo jogador que vai pro United, mesmo estando em Espero que isso não aconteça com o Matheus Cunha, né? boa fase, volta de lá completamente diferente.
excelente. Anthony Prime é uma prova disso. O Rashford tá crescendo agora, cresceu Vai jogar no Barça, né? no Aston Villa. No Aston Villa ele cresceu, foi pro Barcelona. Então tem vários jogadores, Casemiro. Tem uma lista de jogadores que eu não preciso nem falar, né, mano? Essa foi a queda do United. No Brasil há mais de um gigante adormecido, mas pra mim esses são os 3 que mais me incomodam, sabe? Eu vou narrar aqui um por um, mas mano, esses clubes aqui, a queda desses clubes é muito indignante, mano. Um desses é o Santos, que brilhou nos anos 60 com Pelé. Venceram 6 ligas brasileiras, 2 Libertadores e 2 mundiais. Porém, desde 1970, o Santos só ganhou, depois do Pelé, só ganhou mais 2 vezes o Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004. E ganhou uma Libertadores em 2011 com o show do Neymar. Em 2023, foi rebaixado pela primeira vez em sua história. E vive essa fase horrível até hoje com o Neymar. Voltou pra Série A, mas o Neymar tá tentando ajudar a reerguer o Santos aí. Mas a queda do Santos, uma queda bem boa. Mas assim, dessas aqui, o que... O Santos, mano, ele tá no sobe e desce de fase de rebaixamento, né? mais me indigna é desse time que eu vou falar agora. Essa aqui é revoltante. E eu tô falando dele, São Paulo. O São Paulo do... Mano, o São Paulo, eles... Tipo assim, ele ainda continua competindo nas coisas, tá ligado? O São Paulo ele não vem tão bem, mas o São Paulo do Crespo é promissor. dominou o futebol brasileiro nos anos 2000, Sim, se tornando... sentido, sim, porque eles realmente dominavam o futebol, tá ligado? Tipo, o São Paulo era conhecido, mano, mundialmente, tá ligado? O São Paulo era realmente gigante. Até hoje ele é, mas o São Paulo ele já vem mais... Ele não vem conquistando mais títulos pra ele conseguir renovar essa relevância dele, né? Um dos clubes de maior representatividade nacional e mundial. Isso tem que ser deixado muito claro. Porém, o São Paulo não vence o Brasileirão há 17 anos, nem a Libertadores há mais de 20 anos. O São Paulo simplesmente embalou uma sequência de títulos, conquistando o Brasileirão em 91, Libertadores em 92 e 93, Mundial de Clubes em 92 e 93, Libertadores de 2005, Mundial de 2005 e depois ganhou o Brasileirão 3 vezes seguidas em 2006, 2007 e 2008. Simplesmente o São Paulo se tornou uma máquina de títulos que ninguém chegava perto do que o time tava fazendo, cara. Olha o tanto de título em menos de 10, em pouco mais de 10 anos, tá ligado? Só que devido a má gestão e muitos roubos, diretorias ruins, São Paulo foi deixando de ser o clube mais rico do país, foi sendo roubado, deixando de lado e hoje vive uma fase onde o São Paulo não é nem de perto o grande clube respeitado e temido que já foi nos anos 90 e 2000. Recentemente o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023. Exatamente, que campanha fenomenal, hein? Título inédito pro clube, mas de qualquer forma o São Paulo antes, o escudo do São Paulo era sinônimo de medo e de que o São Paulo ia brigar por título em todas as competições, né? Então tipo assim, Brasileirão, que era favorito, a gente já falava, São Paulo, tá lá. São Paulo é um dos primeiros nomes que vinha à cabeça, né, mano? E hoje em dia o São Paulo não é mais esse time que todo mundo acha que, pô, vai ganhar, é favorito na Copa do Brasil, é favorito na Libertadores, é favorito no Brasileirão. Não é mais. Comenta aí sua opinião, eu não sou São Paulino, mas assim, irmão, pra mim a maior queda que tem é a do São Paulo, cara. Em termos de, tipo, ser um time que era muito relevante e cair pra... Não foi rebaixado nem nada, mas, pô, não é mais aquele time tão temido, nesse né? sentido, tá ligado? Porque, tipo assim, o São Paulo ainda continua relevante, ainda compete tudo ainda, tá ligado? Mas, tipo, comparado com o ápice, tá ligado? O que eles estão vivendo hoje não é o melhor. Mas tem um adversário que bate de frente com São Paulo na queda. E eu estou falando dele, o Vasco. Ah, tá. É o que tá na thumb, né? O Vasco durante muitos anos foi sinônimo de respeito nacional e na América. Principalmente na época do Romário, né? 4 títulos do Brasileiro, uma Libertadores. O Vasco viveu seus anos de ouro de 1970 até os anos 2000. E até chegou a ser vice-campeão mundial em 2000. Porém, depois de 2000, a vida do Vasco só piorou. E nunca mais foi aquele clube respeitado que foi no seu auge. Foi rebaixado 5 vezes para a Série B em 2008, 2013, Nossa senhora, eu não sabia que tinha sido 5, não. 2015, 2020 e 2022. E tem como último Brasileirão em 2000. 25 anos sem ganhar o Brasileirão. E o último título importante foi a Copa do Brasil de 2011. O Vasco ainda teve ótimos times, né, mano? Até depois do primeiro rebaixamento, né? O Vasco, cara, eu cresci sempre respeitando muito o Vasco. E eu lembro do último bom time do Vasco que eu assistia pra caramba. Que era aquele time que tinha Alec Gol, tinha o Éder Luiz, tinha Diego Souza, Bernardo,
Dedé. A gente sempre teve muito medo do Vasco, né, mano? Sempre foi um time muito cascudo. Porém, o que aconteceu com o Vasco recentemente, com a diretoria acabando com o clube sendo rebaixado várias vezes, aí agora virou SAF. A SAF também não dá o prestígio merecido que o Vasco tem. Então, assim, SAF, mano, respeitado demais a história do Vasco, mas é uma queda de um gigante, né? Ninguém imaginava, nem o maior torcedor do Vasco ou o maior hater do Vasco imaginava que ele ia estar numa situação de ter passado por esse período tão turbulento. E agora tá esperando, né, pra se reestabelecer. Creio que o Vasco tem muito a crescer ainda, vai crescer bastante, mas esse ano vai ser um ano difícil e esperamos aí que nos próximos 3, 4 anos o Vasco possa voltar a ser aquela elite do brasileiro, né? Vai depender aí da gestão do clube. Mas... a não ser o Corinthians, eu torço pra prosperidade de qualquer outro time porque eu gosto de ter uma liga forte, né? A gente tem que torcer mais pro Brasileirão em si, né? Rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo do Victor. Corinthians não, eu quero que o Corinthians mude. Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, vídeo de qualidade, mais um vídeo de qualidade pra você. Não esquece de deixar o like. Disse que era de qualidade, realmente foi de qualidade. Aí, ó, o homem botou o pau na mesa e realmente concretizou. Aqui. E é isso, abração do Victorando. Até a próxima, valeu, fui, tchau. Valeu. Tem mais, meu lindo. Vídeo muito bom aí do Victorando, não tem nem o que dizer. E tipo assim, eu realmente não tenho o que dizer porque, tipo assim, o vídeo que ele postou aqui fala muito sobre passado, né? Sobre gigantes que acabaram se tornando times ruins pra medíocres e, tipo assim, né? Por conta de eu não entender nada de futebol, eu não vou conseguir agregar em quase nada aqui no final, mas enfim, foi um vídeo muito bom. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. E no mais, é o de sempre. Tchau!